Cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus amados irmãos, essa tarde, esse dia maravilhoso que estamos aqui, eu quero falar já para os irmãos. Meu nome é Adriano. Este é o meu canal de pregação. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, família, grupo, WhatsApp, Instagram, lá no Telegram. Então compartilha aí, certo? Quando você for se inscrever, lá tem um nomezinho vermelho, você aperta lá, já está escrito. Tem um sininho, vai aparecer o sininho, você aperta no sininho para que você possa compartilhar, e dessa forma você está ajudando pregar o evangelho, está ajudando levar o id, onde o próprio Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê, né, será condenado, certo? Então eu já peço a você que faça isso em nome de Jesus. Você está fazendo o id do Senhor, mesmo sendo online, né? É uma ferramenta que nós também usamos para levar uma palavra para os irmãos. Então, já antemão, já quero ler uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo 23, que diz assim: porque estamos nesta noite, porque assim, versículo 22: mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá, a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo do Senhor, de quem eu, né, ele está dizendo, eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Meus amados, esse Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas, outro apóstolo, ele vai descrever a história, ele vai descrever com detalhes sobre essa viagem de Paulo a Roma, aonde Paulo, nesse capítulo, vai narrar, né, a viagem do apóstolo Paulo a Roma, que ele teria que compadecer a César, certo? E ele vai não ele vai neste navio, certo? E Lucas, ele vai descrever. E quando Lucas descreve, ele descreve alguns detalhes, né, que aconteceu ali nessa viagem de Paulo a Roma. E esses detalhes é porque houve contratempos. O que eram esses contratempos? Perigos, desafios, tufões, tempestades, suspense, medo, mas no final houve salvação. Houve salvação divina. E trazendo já nessa introdução, eu quero falar sobre algumas lições dessa viagem. E a primeira lição que quero trazer para nós é: enfrente os problemas de frente. Vou explicar. Enfrente os problemas de frente. Como assim? Paulo tinha um destino, certo? Nesta viagem. O alvo era o que? Era chegar a Roma, certo? Houve o que? Né? Quando era para chegar em Roma, os desafios foram muitos desafios. Mas acontece algo ali muito interessante, a qual nós lemos, que a palavra, as escrituras sagradas, vai estar escrito que o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse, né, não temas. Então, quando nós tenhamos que enfrentar os nossos problemas de frente, nós temos que lembrar que há um Senhor, há o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos que enfrentar os problemas de frente. Enfrente os problemas de frente. Porque se você não enfrentar, se tentar fugir, para onde você for, o problema vai. Então é melhor você enfrentar ele de frente, certo?
Amém? Então, mas Adriano, qual é esses problemas? Nós podemos aqui falar aqui qual é esses problemas, qual é esses ventos, né, que pode vir contra nós. Pode ser enfermidade, pode ser perda de emprego, um relacionamento extremamente estremecido, certo? Uma tensão na família. Então, esses podem ser os problemas, e esses problemas a gente tem que enfrentar de frente. Assim como Paulo ali enfrentou aqueles problemas, aqueles desafios ali de frente, né? Que ele mesmo falou, ele mesmo ali disse na palavra, né? Qual nós limos, que ele disse, né? Que Paulo ele vai animar aquele povo, ele vai enfrentar. Então, mas também os ventos contrários ele proporciona também uma oportunidade para nós confiarmos em Deus. Então, quando nós enfrentamos o problema de frente, vem essa oportunidade de nós cada vez mais confiarmos em Deus, certo? É por isso que o Jesus ele vai descrever no Evangelho de João, no capítulo 33, ele vai dizer para os discípulos: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus estava dizendo: olha, esse mundo eu passei por muitas aflições, passei por muitas coisas, eu enfrentei todos os problemas, né? Jesus estava ensinando a nós: enfrente os problemas, enfrente os problemas de frente. Então, Jesus enfrentou todos os desafios, todos os problemas de frente. Ele venceu o mundo. Então, nós também podemos vencer essas tempestades de frente, né? Nós temos que enfrentar de frente. Então, essa é a primeira lição que nós possamos trazer para nós. Outra lição também é: ouça com humildade o que pessoas diz a você. Ouça com humildade o que pessoas diz a você. O que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver que Paulo ele já havia advertido o Citorion e aqueles que comandava ali o navio sobre os perigos, certo? O que aconteceu? Só que o Citorion, perdão, o nome que eu falho muito, não deu ouvido a Paulo, enquanto eles menos esperavam, um tufão de vento, né, veio contra aquele navio. E o que é que acontece? Às vezes tufões de problemas bate quanto menos esperamos. Às vezes vem tufões de problemas que batem na nossa porta como menos nós espera, isso acontece. E o que aconteceu foi isso. Veio esse tufão, veio essa tempestade. Paulo tinha avisado com toda a humildade ali, mas eles não deram ouvido a Paulo. Então, ouça com humildade o que pessoas diz a você. Pessoas, quem são essas pessoas? Pessoas que querem o seu bem, homens e mulheres justos, perante o Senhor. Cuidado também com os conselhos. Aqui está falando, ouça com humildade, né? O que pessoas dizem a você. Pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Certo? Porque quando... Certo? Então, a terceira lição também que nós possamos também extrair desse texto é: esteja disposto a mudar radicalmente. Outra lição, por quê? Por que eu digo isso? Esteja disposto a mudar radicalmente. Atos 27, do versículo 18 ao 26, o vento continuava a açoitar o navio, né? Ninguém no navio estava estava alimentado, estava tudo com fome. E o que é que acontece? Eles não podiam ver o sol nem as estrelas já vários dias. E outra coisa, sem bússola e aparelhos certificados no navio, né? Estavam completamente sem direção
e sem esperança de salvamento. Então eles estavam completamente sem direção. Só que foi aí que vai acontecer algo interessante. Foi então que começaram a tomar medidas drásticas e, e eliminar o peso e eliminar, né, o peso desnecessário que estava no navio. Ou seja, o que é que acontece? No meio de uma tempestade, o navio precisava estar o mais leve possível. Eles não conseguiremos chegar ao nosso destino final. Não conseguiremos chegar ao nosso destino final e eterno com Deus se não eliminarmos o que podemos nos afundar espiritualmente. Eu vou explicar. O que nós podemos trazer isso aqui é que esteja disposto a mudar radicalmente. O que eu quero dizer com essa frase é que nós não conseguimos chegar ao nosso destino final, que é o destino eterno com Deus, se nós não eliminarmos, se nós não eliminarmos aquilo que pode nos afundar espiritualmente. E quais são algumas dessas coisas? Muitas vezes, o materialismo, que é o desejo de ter mais uma coisa, o egoísmo, que é o desejo de estar no centro do universo, o hemonismo, que é o desejo de buscar o prazer insaciável, também o distracionismo, que é isso? É o desejo de se render às distrações do mundo, certo? Tem mais. Ativismo é o desejo de se escravizar-se às atividades cotidianas, sem sem alvo espiritual. Então, certo? E o que é que a palavra do Senhor nos alerta? Lá em Hebreus, no capítulo, as cartas aos Hebreus, capítulo 12, e o verso 1 e 2 diz que devemos nos desembaraçar, ou seja, jogar fora a mochila, né? Jogar fora aquilo que não convém de Deus, de todo o peso e de todo o pecado que denazmente nos assedia, né? E corre com perseverança a corrida que, que está diante de nós, certo? Amém? Outra lição que nós vamos aprender dentro desse texto também fala sobre cuide de você, mas pense nos outros também, certo? Outra lição, cuide de você, mas pense no outro também. Atos 27, versículo 27 ao 32. Quando os marinheiros vieram, quando os marinheiros viram que o navio corria o risco de se despedaçar contra as rochas, eles decidiram baixar o bote, né, que era o bote de salva-vida, e fugir do navio. Mas aí tinha um homem lá dentro chamado Paulo, que disse ao centurião, aquele homem lá, Júlio, que todos precisavam permanecer a bordo, principalmente os marinheiros, que eram treinados para trabalhar com as embarcações. Então eles eram treinados para isso. Então eles queriam se salvar e deixar aquele povo ali, o que era mais de 200 presos que tinha ali. Se você ler Atos 27, todinho você vai entender. Então, a salvação ela é individual, certo? O que nós estamos falando aqui, a quarta lição é que cuide de você, mas pense no outro também. Cuide de você, mas pense no outro. Nós vemos que a salvação ela é individual.
Terei de dar contas de mim, terei de dar conta de mim mesmo diante de Deus, certo? Mas preciso dos meus irmãos nesta viagem. É mais ou menos isso. Principalmente aqueles que têm mais experiência para me servir. Como assim? De modelo, me servir de modelo, me aconselhar e me encorajar. Então, aqueles marinheiros, eles precisavam estar ali dentro, porque era de para servir ali de modelo, não era para me servir de modelo, para servir de modelo, né? E me aconselhar e me encorajar. Então eles precisavam ali de ficar naquele barco. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Nós todos estamos no mesmo barco. Só seremos salvos se permanecer nele, certo? Então o que é que acontece? Veja que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: tem cuidado de ti, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, certo? Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele vai dizer: continua nesse, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então é dessa mesma forma. Nós temos que cuidar da gente, mas também tem que cuidar do nosso próximo, certo? Outra lição que nós vamos aprender é que perca o mundo, mas não perca a sua salvação. É interessante, né? Perca o mundo, mas não perca a sua salvação. É muito forte, né? Depois de 14 dias sem comer, sem beber, os homens que estavam no navio, começaram e aliviaram ainda mais o navio. Ou seja, quando eles finalmente viram uma praia, decidiram encalhar o navio ali, certo? Por causa da violência do mar, o navio foi destroçado, mas nenhuma vida se perdeu. Foi a promessa, foi aquilo que Deus disse. O que é que acontece com o que eu quero falar com esse texto? Às vezes nós oramos e oramos, pedimos para Deus, mas a cura não vem. O relacionamento o relacionamento se deteriora, né? Ainda mais, os filhos continuam causando preocupações, perde-se o emprego e às vezes as circunstâncias nos deixam deixam atribulações, perplexos, né? E abatidos. Aí você medite lá em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, do capítulo 4, verso 8 ao 10. Diz que nenhuma vida, onde vai estar em Atos dos Apóstolos, diz que nenhuma vida se perdeu no naufrágio. Atos 27, verso 44, né? Então reflita também lá em Tiago, no capítulo 4 e versículo 4, e em Hebreu 10, 32 e versículo 3, certo? Isso são algumas lições, são 5 lições que nós aprendemos hoje aqui. São lições básicas, né? Primeiro que nós falamos é que nós temos louvado seja o nome do Senhor, que enfrentar os problemas de frente, que nós temos que ouvir, né? Ouça com humildade o que as pessoas dizem a você, dá mais ouvido, prestar mais atenção. Também aprendemos aqui também sobre
Aprendemos aqui também, glória a Deus, então essas 5 lições que nós possamos guardar em nossos corações, em nome de Jesus, certo? E que nós venhamos, outra lição, cuide de você, mas pense no outro também, certo? Perca o mundo, mas não perca a sua salvação. Então isso tudo são lições para nós, amém? Que Deus abençoe meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar com todos em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, é uma palavra simples, mas ela vai trazer muita edificação para nossas vidas. E não esqueça de mais uma vez se inscrever no canal Adriano Pereira, certo? Ative lá o sininho, em nome de Jesus, porque aí você está fazendo missão. 5 lições importantes para nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e até a próxima. Glória a Deus.